Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos em Tua presença, Senhor. Um grande dia, uma grande oportunidade, um grande portal. O portal é oportunidade. Estamos aqui, Senhor, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, meu Deus, ouvindo a Tua palavra, as direções que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, intenções e motivações. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a todos os dias, meu Deus, a encontrar o Senhor. Meu Deus, nos ajude a todos os dias a agradar o Senhor. Nos ajude a todos os dias, meu Deus, nos relacionar com o Senhor de forma profunda, íntima. Nos ajude, Senhor, a sermos pais. Pais que honram o Teu santo nome. Pais, meu Deus, que vão transformar a vida dos filhos. Nos ajude como pais, ajude as nossas crianças, meu Deus. Salva a nossa casa, salva a nossa família, salva os nossos, Senhor Deus. Que possamos ter sabedoria, discernimento, entendimento para conduzir o nosso lar, a nossa família, a vida dos nossos filhos. Guarde as nossas crianças, Senhor. Guarde as nossas crianças, meu Deus, nas escolas, nas creches. Guarde as nossas crianças, meu Deus, da imoralidade, do pecado. Guarde as nossas crianças das maldições hereditárias, meu Deus, nos guarda, nos ajude, Senhor, a todos os dias a detectar o que precisa ser mudado, transformado, meu Deus, para que as nossas próximas gerações não vivam, meu Deus, destruição, mas sim bênção, meu Deus. Guarde as nossas crianças, meu Deus, nas creches, nas escolas, nas faculdades, nos cursos, meu Deus. Guarde, meu Deus, as nossas crianças de estarem no lugar errado, no momento errado. Livra as nossas crianças de todo laço de morte, de acidente. Livra as nossas crianças, meu Deus, de todo e qualquer tipo de abuso, meu Deus. Livra as nossas crianças da pornografia, da imoralidade. Guarda as nossas crianças, Senhor Deus. Proteja os nossos pequeninos. Senhor, acampa os teus anjos ao redor de todas as escolas, de todas as creches, de todos os lugares onde tem crianças. Senhor, proteja, guarde as nossas crianças debaixo das tuas asas, meu Deus. Esconde as nossas crianças, proteja as nossas crianças, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome. Derrama sobre as nossas crianças poder, autoridade e temor, meu Deus, que o temor repouse sobre a vida delas. Eu abençoo cada lar, eu abençoo cada família, eu abençoo cada coração, que cada pessoa que está comigo aqui agora receba força, coragem, paz, alegria. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento o culto pais e filhos ao Senhor. Eu consagro ao Senhor que não seja eu, meu Deus, mas seja o Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, meu Deus. Nós estamos aqui e queremos aprender com o Senhor, meu Deus. Muito obrigado. Eu te amo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Bom, a palavra de hoje, não tem como não ter culto pais e filhos e não trazer à memória o trabalho que a bispa realizou na quarta-feira passada. Essa palavra também pregamos no sábado, no trabalho dos jovens. É uma palavra que precisa entrar. E se não entrou ainda, eu vejo que é Deus dando a oportunidade, que precisamos aprender, precisamos detectar, precisamos lidar com aquilo que não queremos lidar. Tem um mover, tem uma nuvem pairando sobre o Ministério Mudança de Vida, de reparação. Precisamos reparar, precisamos enfrentar aquilo que não queremos enfrentar, precisamos lidar com as coisas, tirar as pedras de tropeço da vida dos nossos filhos, dos nossos descendentes. É muito incrível tudo que Deus está fazendo no Ministério Mudança de Vida. É muito incrível tudo que Deus está fazendo, até mesmo na parte interna do Ministério Mudança de Vida. É um mover, é uma oportunidade de crescimento, de avanço. É uma oportunidade de tirar pedras que colocamos na vida dos nossos filhos e tirar pedras que os nossos pais colocaram nas nossas vidas, com escolhas erradas, com atitudes erradas. E é muito importante entendermos a palavra todos os dias. Vamos lá, em 2 Samuel 21,
do 1 ao 14, vamos ler prestando atenção para que possamos entender essa palavra. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Aqui fala dos gibeonitas. Os gibeonitas foi um povo que eles se disfarçaram, colocaram roupas velhas, pão mofado, foram tentar, enganaram, na verdade, as autoridades de Israel, para que eles não fossem mortos, para que o povo dele, para que o povo de Israel não matasse o povo gibeonitas. E nisso, o líder fez um juramento com esse povo. Eu não vou matar vocês, mas vocês vão trabalhar para os israelitas. Então, ele fez um pacto. E isso é muito sério. Uma vez que você dá a sua palavra, ela é uma lei e ela, nas palavras há poder. Então, foi feito um pacto com esse povo. Só que quando Saul, ele foi o líder, o rei de Israel, do povo de Israel, ele quebrou essa aliança. Ele quebrou esse pacto. O que ele fez? Até aqui diz, o rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Então, os gibeonitas não eram de origem israelita, mas eles eram remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sobre juramento. Mas Saul, em seu zelo por Israel, havia tentado exterminá-los. Ou seja, então Saul, naquele zelo, não consultou o Senhor, não foi perguntar ao Senhor, entrou numa luta para exterminar esse povo. Só que foi feito um pacto. Entendeu? Um pacto, uma aliança. Só que Saul quebrou esse pacto, quebrou essa aliança. O que isso gerou? Uma maldição sobre Israel. E quando Davi assumiu, já havia 3 anos que estava durando uma fome. Uma fome. Fome a gente leva para tudo, é seca, não tem o que comer, tá seco o negócio. E Davi foi consultar o Senhor. Senhor, o que é que está acontecendo? Por que essa fome? Qual é o nosso pecado? O que precisamos reparar? Ele foi em busca de saber com o Senhor. O que precisamos reparar para que essa fome cesse? Para que essa fome se encerre? E o Senhor disse exatamente, a fome veio por causa de Saul e de sua família, por tentarem matar os gibeonitas. Ou seja, o Saul, ele quebrou uma aliança. Foi prometido algo aos gibeonitas, mas Saul foi e quebrou a aliança. Por isso que a fome está aí, porque quebrou uma aliança. Davi chamou os gibeonitas e perguntou para eles, que posso fazer por vocês? Ou seja, eu quero reparar essa situação. O que eu posso fazer? Os gibeonitas responderam assim, e Davi perguntou, como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam, não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro. Eles não quiseram a prata e o ouro da família de Saul. Nem queremos matar ninguém em Israel, do povo israelita. Davi perguntou, o que querem que eu faça por vocês então? Já que vocês não querem ouro, não querem prata, não querem matar os israelitas para que essa fome cesse, o que você quer? E eles responderam, quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. E Davi respondeu, eu os entregarei a você, disse o rei. O rei popou então aqui foi detectado o porquê da fome, que é o que estamos vivendo agora. Você está recebendo palavras e mais palavras. Quais são as portas que você abriu, que você não fechou, para que a bênção, o azeite corra na vida dos seus filhos. Então, está sendo perguntado para você, quais são as portas que você abriu?
O que você fez que está travando a sua casa, está travando os seus filhos, está travando a sua família? Então, a mesma pergunta que Davi fez para o Senhor, essa mesma pergunta está sendo feita para você. Então, você precisa saber o que é e tratar com isso. Só que, naquele tempo, Davi ele fez uma aliança com Jonatas, que era filho de Saul, que eles eram amigos. E eles fizeram um pacto entre eles. Então, o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, que era o filho de... O Jonatas era filho de Saul. Então, o filho de Jonatas foi poupado. Ele era o neto de Saul. Por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Ou seja, Davi fez uma aliança, um juramento. Eu vou entregar os 7 pessoas da família de Saul, mas o neto de Saul, Mefibosete, eu não vou entregar, porque eu, Davi, fiz uma aliança com o pai dele. E essa aliança eu não vou quebrar. Então, Davi, diferente de Saul, ele guardou e protegeu a aliança. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete. Esse Mefibosete aqui não é o filho de Jonatas, é outro, tá bom? Então não confunda, é outro Mefibosete, que é da família de Saul. Os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles também tinham 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Tinha dado Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ou seja, Davi entregou 7 pessoas da família de Saul. Menos o neto de Saul, filho de Jonatas, porque Davi fez uma aliança com ele e Davi guardou a aliança. Eles os entregou aos Gebeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Porque tem coisas que a gente precisa fazer diante do Senhor e diante de pessoas. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Bom, daqui eu vou continuar depois. Aqui vemos que o Davi cultuou o Senhor. Cultuou o Senhor é o mesmo termo usado em hebraico quando Davi suplicou pela vida do seu filho com Betseba, fruto de um adultério. São 2 ocasiões de desespero em momento de crise. Vemos aqui o desespero de Davi. Ele estava no momento de crise. E eu vejo que estamos nesse momento de crise. Estamos nesse momento de restauração, de reparação. A fome, que é uma crise severa, que já durava 3 anos, foi o resultado da quebra de um juramento feito diante do Senhor. Aquele juramento com esse povo, os Gebeonitas, foi feito diante do Senhor. Foi feito diante do Senhor. Mas houve uma quebra. Josué fez uma aliança com os Gebeonitas sem consultar ao Senhor. Ou seja, Josué, que era o líder naquele tempo, recebeu os Gebeonitas e ele fez uma aliança. Eu não vou matar vocês, eu vou poupar vocês. Porque eu jurei que eu não vou matar. Mas vocês vão trabalhar. Só que veio Saul, e Saul sabia dessa aliança, sabia desse juramento. Mas ele achou que os Gebeonitas era o problema dele. Na verdade, o problema da vida dele era ele, o coração dele. E foi e tentou exterminar esse povo. Maldição, travou tudo, parou tudo. Mas aí chegou o reinado de Davi. E Davi, que estava vendo a fome tomar conta, ele poderia ter falado assim, isso não é problema meu, não foi eu que fiz esse juramento, foi o Josué e foi o Saul que quebrou, o que eu tenho a ver com isso? Que muitas vezes acontece isso dentro de casa. Quando está acontecendo situações com os nossos filhos, aí dentro, talvez o pai ou a mãe, talvez você já usou essa expressão. Não, essa criança está se comportando desse jeito, não é culpa minha, é culpa dela. Não, a minha casa está desse jeito porque é culpa do meu marido, porque é culpa da minha mulher, porque a culpa são dos meus filhos que não obedecem. A culpa sempre é de alguém, não. Você precisa assumir a responsabilidade da sua casa e do seu lar. Porque aqui, Davi
aparentemente não tinha nada a ver com a história, porque não foi ele que fez o juramento, e não foi ele que quebrou esse juramento. Mas o juramento que ele fez com Jonatas, ele manteve. Mas o zelo dele pelo povo, de querer ver a bênção na vida daquele povo, ele foi lidar com aquilo, ele não ignorou, não, isso é problema meu sim, porque esse é o meu povo. Essa é a minha casa, essa é a minha família, então está alguma coisa de errado aqui na minha casa? Eu vou arrumar, Senhor, eu vou consertar, eu vou colocar a ordem. Porque tudo que você não coloca a ordem, vai travar, vai bloquear de alguma maneira. E essa semana, foi ontem, na segunda, não lembro agora, eu fui fazer uma prova e estamos nesse processo de catarse 2.0 intitulado pelo Bispo Fernando. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa me pedindo perdão. Me pedindo perdão porque ele guardou um sentimento contra mim de algo que, na verdade, foi algo muito assim, é algo que aconteceu na igreja, que a igreja ganhou algo, e ele achou que fui a intermediária daquilo, que eu dei não, vai fazer desse jeito, e aí ele guardou isso, ele guardou um sentimento contra mim. E ele já tinha falado isso com outros líderes, ele na mensagem disse, olha, eu já tinha falado isso com outros líderes, mas o Senhor está me incomodando porque eu tenho que pedir perdão para você, porque eu falei demais. E eu até fiquei na hora assustada, falei, nossa, mas eu não tenho nada a ver com essa história. E olha só como que é grave, porque havia uma injustiça. Havia uma injustiça. E aí ele foi consertar, mandou essa mensagem. Ele tinha acabado de mandar a mensagem. Depois, eu acho que de uns 2 ou 3 minutos, ele foi olhar o celular dele, ele recebeu uma mensagem que tinha um cliente que não tinha pagado ele. E, de repente, ele recebeu a mensagem, o comprovante de que aquele cliente que estava dificuldade ali de pagar ele, tinha acabado de fazer um depósito e pagar ele. Ele mandou outra mensagem para mim, falou assim, pastora, olha só como isso é poderoso. Eu estava com um bloqueio, uma trava contra a senhora, e de repente, quando eu acabei de pedir perdão para a senhora, e ela acabou de destravar um pagamento que eu não tinha recebido. E isso mexeu muito comigo, eu fiquei muito assim, impactada, porque quantas coisas estão travadas na sua vida, nas nossas vidas, por conta de um sentimento. Sentimento gera presença. E aquele homem, uma cegueira, na verdade, injusta, porque ele foi injusto, porque eu não era culpado do acontecido, né? Que o acontecido foi uma grande bênção, mas ele ficou chateado, porque ele queria, mas aí foi dada a oportunidade para outra pessoa, e ele achou que eu fui que determinou, não, vai ser ele, não vai ser você. E até depois eu falei com ele, mas olha só como Deus é misericordioso com você, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu não decido nada, eu não defini nada, né? Foi um presente. E aí isso gerou esse sentimento. E Deus quer tanto abençoar ele tem entendido isso, porque ele foi falar com um líder, com um bispo, eu falei demais contra a pastora, eu guardei um sentimento contra a pastora. Ele fez isso. Só que Deus mostrou para ele, não, você tem que pedir perdão para ela, porque foi contra ela, não foi contra um líder. Porque tem coisas que não adianta você confessar aqui por é muito importante você buscar a ajuda de uma autoridade espiritual, buscar esse conselho, mas a maioria das vezes você vai precisar lidar com aquela pessoa, que você guardou um sentimento, que você falou demais, que você fez algo errado. E olha que coisa importante, depois de 2, 3 minutos, de forma imediata, Deus desbloqueou um pagamento para ele recebeu algo que um cliente não tinha pagado ele. Então isso serve de exemplo para você. Talvez um sentimento está travando. Como eu disse semana passada, a bênção está pairando sobre a sua cabeça. E por conta de um sentimento, por conta de algo que você cometeu, que você não reparou, que você não fez um enterro digno,
está impedindo esse azeite de correr, de ser derramado na sua vida? E ele acabou de acertar comigo, ele acabou de receber. As coisas estão acontecendo muito rápido, está muito rápido. Olha só, as coisas estão acontecendo numa velocidade e está sendo lindo. Pessoas que quando ela confessa, você fala assim, meu Deus, essa pessoa fez tudo isso. Depois de uma semana você vê a pessoa sendo honrada, você vê a pessoa sendo erguida. Porque Deus ama os corajosos. Deus ama os corajosos, e na Bíblia, a palavra dele diz que Deus, ele exalta, ele levanta os humildes, mas os orgulhosos, os arrogantes, não, essa palavra não é para mim, não, essa palavra não é para mim, eu não vou pedir perdão. Os orgulhosos, ele vai se opor e ele vai humilhar. Mas aquele que é humilde, sabe, ó, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu fiz tudo isso aí, Deus ajuda, ele dá graça, ele levanta, ele sustenta. Deus está com muita pressa, Ele quer nos abençoar, Ele quer abençoar você, a sua casa, a sua família, só que Ele não vai fazer sozinho. E não adianta você ficar falando, a culpa não é minha, eu não tenho nada a ver com isso, não, isso é passado, isso faz muito tempo. Não trate dessa maneira, porque aqui passou o governo do Josué, passou o reinado de Saul, chegou no reinado de Davi. E Davi teve que lidar com algo que não foi do tempo dele, mas ele foi lá e ele arrumou. É como a bispa tem falado desse legado de bênção. Tem coisas que não foi você que causou, mas foi seus antepassados. E você precisa ir no mundo espiritual e destruir o que os seus antepassados fizeram, que causaram muitas dores em você, destruição na sua vida. Como eu atendi uma mulher que ela começou a falar que as mulheres da família dela, a maioria são tudo divorciada, tem filho. E um dia eu falei para ela assim, não tem algo de errado aí, não? Não, pastora, por quê? Eu falei, não, porque tem algo... Como pode? Todas as mulheres, alguém no passado fez algo muito grave, que tomou a mente dessa mulherada. E aí eu pedi para ela, falei assim para ela, faz a conta, quantas mulheres na sua família são divorciadas e são mães solteiras? Ela parou e começou. De repente ela, nossa, pastora, caiu a ficha. Não, peraí, eu preciso... Não, é verdade, a senhora está certa. Vou rever. Alguém abriu uma porta de destruição. E aí vem a outra... cada geração que vai nascendo, vai tropeçando naquela pedra. Sabe? Vai tropeçando naquela pedra e vai caindo no meio do caminho. A estrada não está pavimentada. Nossa, é tão maravilhoso quando você pega a Bandeirantes, né? Gente do céu, maravilhoso andar lá. Você vai, que assim, é aquela coisa lisa, assim, grande, né? Maravilhosa. Agora, quando você vai para um lugar, geralmente interior, é aquela estradinha que é mão dupla, uma que vai mas toda cheia de buraco, curva para tudo quanto é lado, perigosa, não tem nem acostamento. Você não entra em pânico? Não dá para fazer nenhuma ultrapassagem, que é perigoso. É muita curva, é buraco, não tem acostamento, só tem mato do lado, 2 pistas que cabe um carro. Não dá para fazer nada, você tem que ficar ali, ó. Tem total diferença. Qual estrada você quer trilhar? Qual estrada dessas que eu falei você quer que os seus filhos andem? Cheia de buraco, toda cheia de curva, sem acostamento, ou numa estrada como uma Bandeirante? Se você não é de São Paulo, a Bandeirantes aqui é uma rodovia incrível, é maravilhosa andar lá. Lisa, grande, espaçosa. Eu acho que tem o quê? 5 faixas ou umas 6. É maravilhoso andar lá. Qual estrada você está pavimentando, preparando para os seus filhos? Crianças, vocês que estão escutando a tia Jéssica, porque eu sei que tem muitas crianças que escutam a tia Jéssica, qual estrada vocês estão pavimentando para o futuro, filhos de vocês? Tia, eu sou criança. Não, meu amor, as decisões começam agora. Obedecendo seu pai, obedecendo a sua mãe, honrando. É agora que começa, é de pequenininho.
que você está aí plantando para o futuro de vocês. Honrando a mamãe, honrando o papai, vocês já estão preparando esse futuro poderoso para a vida de vocês. E Davi queria colocar ordem na casa. Ele queria deixar as coisas certas. E ele foi arrumando, ele foi pavimentando, ele foi alinhando. Não era problema dele, mas era problema dele. O que está aí dentro do seu coração? O que você esconde que você tem tanto medo assim? Não pode, esse medo que você tem de reparar, de consertar algo, não pode ser tão grande ao ponto de você travar a vida dos seus filhos. Semana passada, quarta-feira, tinha um rapaz que teve uma situação que ele disse assim, faz um tempo, né? Ele não sabia, ele era travado. Não, eu sou travado, um jovem. Meu filho, por que você é travado? Eu não sei. Era uma trava, um bloqueio. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas por que esse jovem é travado? Eu vou ter que arrumar um jeito de destravar ele. Porque ele é travado, ele vai ter que destravar. E a questão da trava dele era na vida sentimental. E aí um dia, na quarta-feira passada, eu fui conversar com ele e falei assim, hoje vamos descobrir onde está essa trava. Porque não pode, você tem tudo para explodir, mas o que está te travando, meu? Vamos descobrir o que está te travando. E comecei a fazer muitas perguntas para ele, todos os tipos de pergunta para ele. E aí eu perguntei assim, e o seu pai e a sua mãe? Meu pai e minha mãe se divorciaram há muito tempo, eu era criança. E aí eu tive uma relação muito boa com o meu pai. Com a minha mãe, eu confesso que eu tive várias situações com a minha mãe. Só que eu já perdoei a minha mãe. Eu falei assim, será mesmo que você perdoou a sua mãe? Não, eu perdoei a minha mãe, tá tudo certo. Eu falei, não, acho que não tá tudo certo não. Comecei a fazer pergunta para ele. E aí eu falei assim, o que a sua mãe fez que te feriu tanto? Então, quando meu pai e minha mãe se divorciaram, eu coloquei toda a culpa daquele divórcio, que a culpa era da minha mãe. Que a minha mãe causou tudo aquilo. Então, ela era a culpada. E aí eu vi a minha mãe trazendo um outro homem para dentro de casa, e aquilo foi potencializando e crescendo. Mas, pastora, eu já falei tudo isso, e eu já pedi perdão para minha mãe, do que eu guardei sobre ela. E, de repente, foi o Espírito Santo, porque não tinha nem para mim, né? Não tinha nem essa informação. Mas, quando você está em busca de ajudar uma pessoa, o Senhor te traz essa sabedoria. E eu fiquei assim, escuta, você pediu perdão para sua mãe, mas em algum momento na sua vida você confrontou a sua mãe nisso? Não, pastora, o errado fui eu, porque eu guardei esses sentimentos contra a minha mãe. Eu falei, querido, você tem uma ferida de rejeição aí, olha o tamanho dela. E ele, rejeição, não, pastora, não tenho, eu já perdoei, mas não, você não está entendendo. Você pediu perdão para sua mãe dos sentimentos que você guardou contra ela, mas você não ouviu da boca da sua mãe, me perdoa. O olho do menino abriu e ficou assim. Nossa, é verdade. Mas é claro que é verdade. Está camuflado aí. Há uma ferida de rejeição. Por isso que você tem essa maldita dificuldade de entrar num relacionamento. Porque você tem um bloqueio com a figura feminina. Você acha que todas as mulheres são igual à tua mãe. Ele ficou assim. Pastora, é verdade. Tá vendo? Achamos a bendita trava. Achei a trava aí. E eu falei assim, quando a gente prega sobre pai, né? A gente está mostrando que uma pessoa que não teve um pai presente, ela tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque ela acha que Deus é igual ao pai terreno dela. Que Deus é um pai que abandona, que Ele não se importa, que Ele não está nem aí. E temos mostrado o quê? Não, que Deus não é como seu pai terreno. Seu pai terreno falhou na missão que Deus deu. Então, o seu pai terreno é a figura de Deus, do pai. E a figura da mãe é a figura de quem? Do Espírito Santo, acolhedor. E aí eu fui mostrando para ele, me fala tudo que a sua mãe te causou. Foi a lista gigantesca.
ela me causou isso, eu vi ela com outro homem dentro de casa, ela me causou isso, ela me causou isso. Filho do céu, você tem rejeição aí dentro. E você nunca falou essas coisas para sua mãe? Não, pastor, eu nunca falei isso, nunca confrontei a minha mãe nisso. Eu falei assim, pois bem, pois agora você vai pegar o seu celular e vai lá ligar para sua mãe e vai dizer tudo que a sua mãe te causou. Porque você precisa ouvir da boca dela, filho, me perdoa. Você se enganou. Tem situações, você foi certo, você está na igreja, você foi lá e pediu perdão pelos sentimentos, pela raiva que você sentia dela. Está certo. Só que você precisa ouvir da sua mãe a palavra perdão. E eu falei para ele, vai na confiança e vai na paz, porque uma mãe de verdade, eu creio que a sua mãe te ama. E quando ela escutar tudo isso que você está me falando, vai sair de forma automática da boca dela, filho, me perdoa. E foi tão incrível que a vida sentimental dele estava aprisionado. Por quê? Por conta da infância dele, de um divórcio. Por isso que eu falo, pense muito bem antes de casar. Porque casamento é para a vida. É para a vida. E quando você casa e tem filhos, sua responsabilidade aumentou. Porque quando acontece, já falei e vou falar de novo, quando acontece um divórcio, o homem, a mulher, sai lindo, belo, pleno. Pode ter briga, contenda, ciúmes, ele me abandonou, pode ter tudo. Só que ambos vão seguir. A mulher vai arrumar um outro marido, o marido vai arrumar outra esposa. Só tem uma pessoa que não sai ilesa disso. Não adianta, não sai ileso. São os filhos. E pode passar anos, décadas, aquela ferida vai estar lá. E esse jovem, a misericórdia, o amor de Deus alcançou ele agora jovem. Porque isso poderia gerar nele o quê? Ele poderia repetir a história dos pais. E ele poderia tratar a futura esposa dele como o pai tratou a mãe. E, sabe, se vê naquele contexto familiar. Porque é um padrão. É o que ele aprendeu. Isso é muito sério. Aquele jovem, ele estava preso naquele dia do divórcio. E eu falei assim para ele, meu amor, conta para mim, como foi o dia do divórcio dos seus pais? É incrível. As pessoas sabem relatar o dia do divórcio dos pais. As crianças sabem, os jovens sabem. Pastora, mas eu era pequeno e eu lembro disso. Eu falei, está vendo? Está aí, só que você nunca foi cavucar para saber o porquê você tem essa trava na sua vida sentimental. E aí ele começou a lembrar, nossa pastora, mas eu era muito pequeno, por que eu estou lembrando disso? Porque foi algo que marcou a sua vida. Aí ele contou que o pai pegou ele, levou na casa de uma tia, e ele ficou na casa daquela tia, e quando o pai chegou, o pai falou, olha, eu e a sua mãe nos separamos. Ele sabia dos detalhes, se duvidar, ele sabe até do cheiro da casa, ele sabe até o clima do tempo, se estava chovendo, se estava sol. São coisas que marcam, são feridas profundas. E aí essa criança cresceu, se desenvolveu, é um jovem lindo, tem tudo para ser abençoado, com a vida travada. E eu mostrei para ele o quão isso é sério, porque o bloqueio que ele tem com a mãe dele, ele remete isso ao Espírito Santo, e ele não vai conseguir se relacionar com o Espírito Santo, porque a mãe é a figura do Espírito Santo. O pai é a figura de Deus. Tá vendo como é sério, mãezinhas? A mãe é amiga, é protetora, é acolhedora. E se você que é mãe não faz esse papel de acolher os seus filhos, de abraçar os seus filhos, de cuidar dos seus filhos, como que eles vão se relacionar com o Espírito Santo? Como eles serão cheios do Espírito Santo? E você que é pai, se você não faz o seu papel direito de pai, de servo, de provedor, de autoridade, de pai presente, como é que os seus filhos vão se relacionar com Deus? Eles vão levar esse relacionamento para a vida espiritual deles.
E aí eu mostrei para esse jovem, querido, você acha que todas as mulheres são igual à sua mãe. E ele olhou para mim. Você acha que todas as mulheres vão te abandonar como a sua mãe? Ou não que a sua mãe te abandonou, foi um divórcio. Mas todos os sentimentos que você guardou, tudo que a sua mãe causou na sua vida e você guardou, está explicado porque você não consegue lidar com a figura feminina. Isso tem que quebrar. Aquilo descortinou. E ele pegou o celular e foi falar com a mãe dele. E olha só que testemunho incrível. Na quarta-feira, eu falei isso com ele antes do culto da bispa, das 10. A bispa veio, trouxe essa palavra aqui, de Davi, de Saul, de Josué. Confirmou a palavra. Na hora que ele ligou para a mãe dele, ele disse tudo para a mãe dele. A mãe dele pediu perdão para ele. Aquilo foi como tirar um peso, segundo ele. Foi algo incrível. Pela primeira vez, depois de anos, ele ouviu a mãe dele pedindo perdão das dores que ela causou nele. E aí, olha que coisa mais poderosa ainda. O pai dele frequenta a igreja, está dando lugar à palavra, está ouvindo a palavra, não sabia do que ele tinha feito, não sabia, né, do que ele tinha feito, de confrontar a mãe dele, mas ligou para ele, falando, olha, você poderia ver se eu preciso do contato da sua mãe, porque eu preciso reparar, eu preciso consertar as coisas que eu causei na vida dela. E aí ele ligou para a mãe e falou, mãe, o meu pai quer falar com você. E aí a mãe falou, não, pode passar o meu contato. E ele entrou em contato com a ex-mulher dele, né, que é a mãe do filho dele. E ali, segundo o filho, foi algo inacreditável. O pai pediu perdão pelo que ele causou na vida da mãe, porque ele foi um causador. E mais interessante é que ele assumiu isso para o filho, porque o filho tinha a imagem de que a mãe era o maior problema da vida dele, mas o pai causou também dores nele. Então ele teve a oportunidade de ver o pai, olha, eu errei com a sua mãe, tá? Então eu também errei. E essa humildade, depois de anos, eles nunca mais se viram, nunca mais tiveram contato, mas pode demorar o tempo que for, você vai ter que voltar e você vai ter que reparar. E aí esse homem ligou para a ex-mulher dele, que fazia anos que não falava com ela, e pediu perdão. Ele fez o quê? Ele fechou a porta para que o filho dele fosse abençoado. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Precisamos fechar essas portas. Precisamos lidar com aquilo que não queremos lidar. Tem casais que nesse momento que estamos vivendo agora, tem casais que começaram o seu relacionamento errado, sabe? Casais que tiveram relação antes do casamento. Sabe o que tem casais fazendo agora? Neste período, com esse entendimento de que eu preciso tirar as pedras de tropeço da vida dos meus filhos. Casais que tiveram relação antes do casamento, sabe o que eles estão fazendo? Olha que coisa mais incrível, eles estão zerando a vida. Sabe fazendo o quê? Um jejum. Jejum do quê? Para não ter relacionamento físico, íntimo. Então tem casais que tá aí fez um voto com o Senhor de reparação. Eu não tinha esse entendimento, erramos, começamos o nosso casamento já no pecado, nós já tínhamos uma relação íntima, sexual ativa, mas diante disso, diante da palavra, pelos nossos filhos, por querer um casamento abençoado, vamos fazer um voto de 30 dias, 40 dias. Não vamos nos relacionar, não vamos dormir na mesma cama. Vamos agir como se fôssemos 2 namorados dentro de casa. E olha que coisa poderosa. Tudo isso pelos filhos. Tudo isso para ter aliança renovada, aliança refeita.
Olha que coisa mais poderosa, casais que estão dispostos a fazer aquilo que eles não fizeram, porque sabe que é uma porta. Porque é uma porta, é a porta da imoralidade. Um casal que começa de forma errada, eles já estão colocando pedras ali, sabe? No futuro do futuros filhos, são pedras, porque amanhã esses filhos vão crescer, vão nascer, vão crescer, serão jovens e logo eles lá se fornicando com a namorada, dentro de casa. Entendeu? É assim, é a lei da semeadura. Eu planto, eu colho. Então hoje, diante de tudo isso, da palavra que a bispa trouxe na quarta-feira, tem casais que estão fazendo esse caminho de volta. Aquilo que a gente não fez antes de casar, vamos fazer agora. Então vamos ficar aí um tempo sem se tocar, sem ter nenhum tipo de relação. Vamos renovar vamos renovar o nosso casamento. Vamos zerar isso da vida. Isso é fechar a porta. Isso é fechar a porta, e uma grande porta. É começar do zero. Precisamos, se você errou demais na sua vida, como na sua juventude, né? Começou errado, talvez, o seu casamento, busque de Deus, tá? Isso não é algo que eu estou impondo, falando que você tem que fazer, mas busque de Deus. O que Deus está querendo que você refaça? Qual caminho Deus quer que você refaça para que esse azeite jorre na sua vida e na vida dos seus descendentes? Faça, sem medo, sem pânico, faça. Porque Ele quer te abençoar. Então, eu contei para vocês histórias que pessoas que estão aqui na igreja, como você, ouvindo a palavra, estão dispostos. Não, eu preciso fechar essa porta, porque não, eu tenho filho. Eu tenho filha dentro de casa, o que eu não quero isso para a vida das minhas filhas, eu não quero isso para a vida dos meus filhos, não, eu vou fechar essa porta, eu vou lidar com isso, é fazer como Davi fez. Saul foi um grande egoísta, orgulhoso. Saul foi terrível. E olha só que coisa mais triste, ele morreu, infelizmente Jonatas, que era um menino maravilhoso, incrível, morreu junto com o pai. Mas Jonatas deixou um legado importante para o filho Mefibosete. Jonatas foi um amigo fiel a Davi. Jonatas, ele sabia que ele precisava honrar Davi, ele honrou Davi. E a forma que ele fez, preservou a vida do filho dele. Já pensou se Jonas tivesse sido igual ao pai dele? Você acha mesmo que Mefibosete estaria vivo? Ia ser morto igual foi o 7 aqui. Mas a escolha do pai de Mefibosete gerou vida para ele, porque ele não foi morto pela espada. Ele viveu. Mas a escolha que Saul fez caiu sobre a descendência, os outros parentes dele. Essa quebra de aliança feita por Saul, esse derramamento ilícito de sangue contaminava a terra. O que está contaminando a terra da sua casa? O que está contaminando a terra da sua família? O que está contaminando a terra da vida dos seus filhos? Os seus filhos são como uma planta, sabe, plantada numa terra. Essa terra que você tem colocado aí na vida dos seus filhos é uma terra boa ou uma terra impura, suja? Quando o zelo tem foco apropriado, correto, ele é louvável. O zelo equivocado de Saul levou a desprezar ostensivamente a aliança de Israel com os gibeonitas. Isso atraiu uma maldição. Maldição sem causa não pega. Se há maldição, é porque existe uma causa consistente. Toda maldição se baseia numa causa, e é uma causa consistente. Uma lei quebrada sempre trará consequências. Maldição nada mais é que a punição da quebra da lei. Onde existe legalidade humana, existe legalidade demoníaca. Tem legalidade aí na sua casa? Você abriu uma porta, então tem uma legalidade, tem uma porta demoníaca. Davi sempre honrou princípios, exceto no caso de Betseba, o que lhe custou uma colheita muito severa, que foi a morte de uma criança.
Davi honrou o juramento ao lidar com as terríveis consequências da quebra de juramento por parte de Saul. Dos filhos de Saul, e 5 netos pagaram pelo grave erro do avô. Aqui são os netos de Saul que pagaram com os erros do avô dele. O seu teto é o piso das outras gerações. Qual é o seu teto? Esse é o piso das suas próximas gerações, dos seus netos, bisnetos, dos seus filhos. O início da colheita da cevada era em abril. Rispa estava decidida, que também fala dessa mãe, dessa mulher, que foi Rispa, que ela, mesmo diante da morte dos seus filhos, ela permaneceu ali. Ela pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair da chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade, que eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Giboá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhido dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim. E fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso. Aqui vemos o quê? O enterro digno. Essa mulher, Rispa, quando ela viu essas 7 pessoas da família dela sendo mortos, aconteceu a morte, né? Se morreu, morreu, não é? Mas aquilo para ela, a família dela era tão precioso para ela, que mesmo vendo eles mortos, pendurados, ela não abandonou os corpos, ela ficou ali, não deixando as aves comer, nem os animais selvagens. Ela preservou os corpos da família dela. E aquilo mexeu com Davi. E Davi então mandou buscar o corpo de Saul, que era o seu inimigo, e de Jonatas, seu amigo, para fazer um enterro digno. E é isso que o Senhor está falando. Enterros dignos. Como eu contei desses casais que estão fazendo essa renovação dessa aliança, porque pecaram antes do casamento. Isso é fazer um enterro digno. É fazer um enterro digno. Aquilo que é mostrar para Deus, Senhor, aquilo que eu não consegui fazer no passado, de negar, de ser mais forte que as minhas vontades, as minhas emoções, porque eu achei, eu vou casar mesmo, por que tanto fala? Não, eu vou fazer agora então. O que impede você? Nada. Não tem nada te impedindo para você zerar sua vida. Ou tem? Você está preso? Está numa fortaleza? Ainda mais se você estivesse preso. Você pode mandar uma carta, pedir perdão, fazer uma ligação, reparar, fazer enterros dignos. Porque se você não faz enterros dignos, as pedras não vão sair do caminho dos seus filhos. Não adianta. Pais imorais, pedras à imoralidade, filhos que acabam tropeçando na pedra da imoralidade se tornam imorais. Então imagine uma estrada aí. Que estrada você está construindo para os seus filhos? Que estrada é essa que você está construindo? Será que é uma estrada tipo Bandeirantes, até melhor que Bandeirantes? Ou é uma estrada toda cheia de buraco, de pedra, de tropeço, de cilada, sem acostamento, cheia de mato? Que tipo de estrada você está construindo? Você precisa pensar nisso. E você não pode ter medo de nada. Davi não teve medo de nada aqui, não. Já pensou? Deus está pedindo para você matar alguém? Não. Deus não está pedindo. No caso de Davi era mais grave, não era? Me dê 7 pessoas. Já pensou? 7 pessoas aqui sendo mortas? Que cena horrível. Já pensou se você faz parte desses 7? Que coisa horrível.
Já pensou, vinha alguém aqui, ó, o que o seu avô fez, você vai pagar agora, eu vou te matar, vou cortar teu pescoço. Qual o sentimento que passa aí? Em mim passa pânico. Mas o que eu tenho a ver com o meu avô? Ele que fez, não fui eu. Mas não era assim que funcionava naquele tempo, naquela época. Era necessário o sangue ser derramado, porque Saul derramou muito sangue. Ele matou muitas pessoas, muitos gibeonitas. E naquele tempo, era meio que sangue por sangue, né? Era dente por dente, era espada, era muito bruto o negócio. Mas hoje o Senhor Jesus veio, estamos no tempo da graça, no tempo do Senhor. Naquela época precisava do cordeiro, né? Quando havia um pecado, precisava dar um cordeiro lá, o bichinho morria, para que seus pecados fossem perdoados. E veio Jesus como esse cordeiro mudo, morreu por cada um de nós. Estamos no tempo da graça, no tempo do Senhor. Então, o que nos impede de reparar algo que está trazendo fome, seca para dentro da sua casa? Cada um tem a vida que merece, cada um está vivendo a vida que escolheu. Porque a palavra está vindo, se você não está se movendo, se isso não está impactando e mexendo com você, tem algo muito de errado. Porque aquela pessoa que quer vencer, a pessoa que quer, se você está ouvindo o culto Pais e Filhos, você quer os seus filhos abençoados, você vai fazer tudo o que tiver que ser feito. Porque você quer ver os seus filhos abençoados. Ou você não quer? Tem alguém aqui que quer ver tem alguém aqui que quer ver os filhos na imoralidade? Tem alguém aqui que quer ver os filhos na pornografia? Tem alguém aqui que quer ver os filhos divorciados? Tem alguém aqui que quer ver os filhos morando na rua? Tem alguém aqui que quer ver os filhos derrotados financeiramente, miseráveis, pedindo esmola? Tem alguém aqui querendo isso? Não, né? Mas não vai adiantar, se você não mudar a semente, você não vai mudar a colheita. Se você que é pai, você que é mãe, está dando lugar à imoralidade, traição. Se você acha que você está traindo... porque tem pais que é assim. Não, ninguém está vendo. Misericórdia, ninguém está vendo. Tem um Deus que tudo vê. Tem um Deus que tudo vê. Tem homens que até hoje não tiveram coragem de confessar para a companheira, para a esposa. Naquele tempo, no ano passado, mês passado eu te traí, me perdoa, eu errei. Tem que ter coragem para fazer essas coisas. E as mulheres, maturidade. Não, se o homem está confessando, é porque ele quer mudança. Porque, como eu falei semana passada, tem coisas que a gente não quer lidar, e tem coisas que a gente só quer que seja resolvido no pé da nossa cama. Jesus, sabe aquele dia que eu fiz aquele negócio? Me perdoa. Pronto, já estou perdoada. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ele nos perdoa, mas vai ser necessário você trazer aquilo a público, a pedir perdão, a consertar e lidar, fechar a porta. Porque eu acabei de ouvir que você não quer filhos destruídos. Se você quer filhos vitoriosos, a vitória dos seus filhos está nas suas mãos, ok? Está nas suas mãos. Hoje está uma destruição. O mundo já é do diabo, a Bíblia está certíssima. Hoje, para onde você olha, tem gente viciada em pornografia, tem gente traindo a rodo, né? Esse meio é uma imoralidade tão grande que você fala, meu Deus, que mundo é esse que eu estou vivendo? Hoje você vai para uma escola, você se assusta. As crianças estudam numa escola cristã, hein? Cristã? Que Jesus. Você escuta cada coisa. A bispa faz o cultinho com as crianças, eu acho muito bonito a forma que ela faz o cultinho, porque ela tem uma paciência, ela escuta a criançada. E a criançada fala tudo.
tudo. E aí teve o cultinho domingo passado agora, e essas crianças deu de querer falar. E fala daqui. Aí uma me solta: vovó, você acredita? Tem um menino lá na minha sala que ele disse: você não namora? E ela olhou e disse assim: mas eu sou criança? E ele olhou para ela e falou assim: mas criança também namora? Ela: não, eu não aprendo isso é errado. Aí teve outra criança que olhou para uma das meninas e disse assim, que... Aí, essa semana agora, na segunda, a Maria é uma benção, eu amo aquela menina. Ela chegou e falou assim: tia, você não acredita? O que foi, Maria? Tia, teve uma briga lá na escola. Eu: mas que briga é essa? Tia, um menino deu na cara do outro menino deu na cara do outro menino, e um subiu em cima do... Eu falei: Maria, isso é uma escola cristã, Maria? Pois é, tia. Olha só. E sem contar os outros casos de imoralidade dentro do banheiro. É história para mais de horas aqui de culto. E será que os nossos filhos estão impactando ou sendo modelados por esse padrão? Será que realmente você conhece os seus filhos? Será que realmente você sabe quem são seus filhos? Eu falo muito isso em casa com os meus 2 meninos. Porque um dia, a gente foi jogar basquete com eles na quadra, e tinha um amiguinho, tinha 2 meninos, eles estavam sozinhos, sem os pais. Da idade ali do João, de 7, 8 anos. Misericórdia, mas saía tanto palavrão da boca daquela criança, que teve uma hora que eu falei assim: criança. E ele falava cada palavrão, que aí o Ferté falou assim: João e Davi, vem aqui. Isso não é exemplo para vocês. E os meninos: não, pai, isso está errado. Eu falei assim: espero que você esteja entendendo que isso é errado. E aí o menininho olhou para mim e falou assim: ai, é tão difícil vida de asmático. Eu: criança, você está bem? Não é que eu sou asmático, mas é tão difícil a vida do asmático. Meu Deus, ele é uma criança. Olha como ele fala com poder e autoridade sobre uma doença que está na vida dele. Aí essa mesma criança, no domingo, eu fui andar com o cachorro e com o João. A mesma criança, o mesmo menino. Estou andando eu com o Ben e com o João. Eu topo com o pai do menino, o menino e o cachorro do menino. E aí o João, esperava encontrar aquele menino de sábado. Foi lá falar oi para ele, o menino travado assim, ó. Aí o João: oi, a gente estava brincando na quadra ontem. Ele. Aí o João olhou para mim, e o pai: fala oi para o amiguinho. E ele: oi. Desse jeito: oi. Aí o João chegou em mim: mãe, que menino estranho. Lá na quadra ele estava falando palavrão, estava brincando, correndo. Por que ele está me tratando assim? E, João, vem aqui, vamos sentar debaixo da árvore que eu vou te contar o que é isso. Isso mostra que ele é 2 pessoas. Na casa dele, ele tem um comportamento, e fora, longe dos pais, ele tem outro. Está vendo como você não pode repetir esses erros? Nossa, mãe, mas ele mudou demais. Eu falei: pois é, filho. Está vendo? O João ficou impactado com o menino, porque na quadra, sem os pais, o menino estava falando palavrão, o menino estava gritando, o menino estava falando de tudo. Chamava o João de ladrão, o Davi de ladrão, e o Davi gritava: eu não sou ladrão não, eu sou filho de Deus. Virou uma briga dentro da quadra. Mas quando o menino estava do lado do pai dele, ele mudou. E isso não é culpa da criança, não é culpa do menino, ele é só uma criança. Mas é culpa de quem? Diga para mim. Dos pais. Dos pais que não estão ali presentes e tratando isso. Lidando com isso. E o João ficou impactado e chegou em casa e foi falar para o Fer: pai, você acredita que aquele menino... Pai, lembra daquele menino que estava falando aquele monte de palavrão lá na quadra? Pai, ele estava com o pai dele agora. Ele não quis falar nem oi para mim, nem abrir a boca. O João ficou impactado com a mudança de personalidade do menino.
E eu já aproveitei e falei assim, será que isso não acontece com você? Você é o mesmo na igreja, você é o mesmo dentro de casa, você é o mesmo na escola, João? Sim, mamãe, eu sou o mesmo. Mas muito bom, espero que sim. Porque Deus não opera desse jeito. E hoje, os pais estão assim, sabe? Deixa os filhos fazerem o que quer, na hora que quer. Vai brincar. Aí tinha um monte de criança brincando lá no prédio. Só tinha eu e o Bispo Fernando com os meninos. Aí eu fiquei pensando, ou nós dois somos muito careta, que fica com os filhos, ou os pais de hoje estão muito assim, modernos, porque um monte de criança com celular na mão, falando palavrão. E olha, é palavrão pesado. Sabe o que é palavrão pesado? Sabe aquele palavrão que xinga a mãe de todas as letras do alfabeto? É nesse grau e desse nível. Criança com celular, vendo tudo que você possa imaginar. Então, eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei assim, Fer. Aí o João, mãe, um dia você vai deixar eu descer só? Quem? Nem faça essa pergunta. Imagina. Eu desço com você, eu brinco com você, mas sozinho você não vai ficar. Então, o que está sendo pregado na igreja todos os dias, porque o diabo quer pegar os nossos filhos, as nossas crianças. Ele está faminto pelas crianças. Ele quer a alma dessas crianças. Ele quer destruir essas crianças. Porque se o diabo entra na vida de uma criança agora, leva ela para a imoralidade, leva ela para o erro, leva ela para o roubo, leva ela para a enganação, ela destruiu o adulto. É óbvio isso. Se o diabo destrói uma criança, ele destruiu o adulto. E é isso que o Senhor está falando para cada um de nós, autoridades, pais, mães, homens e mulheres, não deixe o diabo se andar com a vida dessas crianças. Fecha a porta que vocês abriram, porque senão essa porta vai permanecer aberta, e uma porta aberta é sempre uma porta aberta. Mas uma porta fechada é uma porta fechada. E quem fecha a porta somos nós. E eu tenho feito, semana passada eu falei isso com os jovens, eu falei isso para eles, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Os pais de vocês erraram, abriram portas na vida de vocês, mas tem portas que é vocês que estão abrindo por conta própria, então trate de fechar. Trate de fechar, feche a porta que os seus pais abriram e feche a porta que vocês abriram, porque agora vocês já são maior de idade, têm responsabilidade, então está na hora de todo mundo catar o que é seu e fechar. Porque esse azeite quer escorrer. E para finalizar, depois disso, Deus respondeu as orações em favor da terra. Quais são as orações que você quer que Deus responda? O que você está aí, que hoje, se eu falar assim, você tem uma oração que você quer que Deus responda na sua vida? Uma. Eu tenho certeza que você quer. Mas para isso acontecer, é necessário reparar, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, com a sua mão no coração. Vá a Deus. Talvez você cometeu erros graves. Vá a Deus e pergunta, meu Deus, o que eu posso fazer para que essa maldição cesse na vida dos meus filhos? Espírito Santo, me traz à memória agora o que eu preciso reparar, o que eu preciso fazer para que essa maldição cesse na vida dos meus filhos. Ele vai te trazer memória. E se você está lembrando de coisas aí, é o próprio Espírito Santo que está te trazendo, viu? Não é coisa da sua cabeça, não. É Ele te trazendo e falando para você, vai lidar com isso porque eu quero te abençoar. Eu quero abençoar os seus filhos. Lide com isso agora. Há tempo para você. Não fique aí mais com essa coisa, se culpando. Eu fiz isso, eu fiz isso. Olha, eu também já errei demais na minha vida. Errei, ainda vou errar. Não os mesmos erros, mas erros novos. E a gente precisa se perdoar.
precisa reparar, se perdoar, seguir em frente. É incrível na palavra de Deus, quais são as histórias que mais nos impacta, São as histórias dos leprosos, da mulher adúltera. São tudo pecador, do Bartimeu, que era ladrão, roubou, fez tudo o que aconteceu. Mas na casa de quem que o Senhor Jesus entrou? Na casa de Bartimeu. Saia dessa conduta de pecador. Repare o que você tiver que reparar sem medo. Sem medo. Vai com tudo. Vai com tudo, porque Deus ele vai te honrar tanto nisso. E as suas orações serão respondidas. Você verá mudança dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, mudanças importantíssimas. Eu tenho visto pais que se posicionaram, mudaram a forma de lidar com os filhos estão sendo outros. Mudaram. Entendeu? Então vai sem medo. Que Deus quer te abençoar nesse dia, nessa tarde. Se tiver que confrontar, confronte. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Porque Deus, Ele ama abençoar os humildes de coração. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, no Teu altar. Oh, meu Deus, o Senhor sempre está nos movendo para coisas grandes. Eu vejo que é um mover. O Senhor quer nos levar para coisas grandes. E o Senhor já está levando algumas pessoas a esses lugares que são como muros altos. Porque tem pessoas que estão dando lugar à palavra. Mas aquele que ainda está com o coração fechado, com dificuldade, com medo, que hoje, nesse dia, essa pessoa receba confiança, paz, alegria, força, coragem, porque há uma graça. Portal é oportunidade, tem um portal aberto, é uma graça, é um favor. Meu Deus, eu estou vendo todos os dias um mover diferente. Meu Deus, eu estou vendo, tem dias que tem uma pessoa se arrependendo, mudando, confessando os seus pecados, e de repente, Senhor, o Senhor eleva ela num nível tão alto. Meu Deus, é tempo de reparo, é tempo de reparar, é tempo de consertar, é tempo de colocar a casa em ordem, Senhor. Dá força a esses pais. Meu Deus, dá força a esses pais. Dá coragem a esses pais. Abençoa os lares, as famílias, abençoa os casamentos, abençoa as nossas crianças. Eu consagro as nossas crianças mais uma vez ao Senhor. Meu Deus, e eu coloco essas crianças no Teu altar. Eu deposito essas crianças no Teu altar. Essas crianças que estão aqui no altar, elas são do Senhor, elas pertencem ao Senhor, elas são suas, Senhor Jesus Cristo. Usa essas crianças como um canal de mudança, de transformação. Eu quebro da vida dessas crianças todo o pecado, imoralidade, todas as pedras, meu Deus, que saiam da vida dessas crianças em nome de Jesus. Eu declaro vida sobre essas crianças, saúde física, emocional, que elas sejam curadas. Meu Deus, cura o destino dessas crianças agora. Cura o destino dessas crianças, salva essas crianças, abençoa essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, abençoa as nossas crianças, Senhor. Muitas dessas crianças agora nesse exato momento estão na escola, estão na creche, e eu peço, vai lá, Espírito Santo. Guarda as nossas crianças de estar no lugar errado. Guarda as nossas crianças da morte, de tiroteio, de pessoas loucas, malucas. Guarda as nossas crianças, Senhor. Esconde os nossos filhos, meu Deus, de todo domínio diabólico, meu Deus. Proteja os nossos filhos, Senhor. Proteja os nossos filhos, Senhor. Proteja os nossos filhos, Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo essas crianças, que a bênção do Senhor repouse sobre eles. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por este culto, Senhor, eu te agradeço por essa palavra.
Eu te agradeço, Senhor Deus, que haja um rompimento. O Senhor quer fazer, o Senhor quer derramar. Meu Deus, o Senhor quer derramar. O Senhor está com pressa de abençoar. Que possamos entregar tudo que temos que entregar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.